Olá a todos e todas que estão assistindo. Meu nome é Jaime Araújo, eu e meu colega Guilherme Freire, nós somos bacharelandos do curso de Nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. Nós fazemos parte do Núcleo PENS, Núcleo de Pesquisas e Estudos em Nutrição e Saúde Coletiva e do PET Nutrição. E nesse trabalho nós trouxemos um pouco das experiências e vivências que nós, petianos, podemos ter no projeto de Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar. Então, para contextualizar um pouco, as ações de promoção de saúde elas estão relacionadas a outros setores além da saúde, como, por exemplo, a educação. E aí a escola é um espaço que permite o desenvolvimento de saberes e práticas através de abordagens sobre direitos, saúde, segurança alimentar e nutricional e suas dimensões e outros temas importantes. E aí o direito à alimentação adequada e direitos em saúde como um todo, eles se configuram como direitos inalienáveis e interdependentes, que devem ser garantidos a todos unicamente por ter nascido e ser humano. E aí, entre os caminhos para a promoção da alimentação adequada e saudável e da saúde na perspectiva do direito, a educação alimentar e nutricional se configura como um campo que visa promover a prática de autonomia, uma prática voluntária e autonômica, de hábitos alimentares saudáveis, que envolve os campos econômico, social, ético, de justiça, equidade e soberania. E aí o Núcleo Penso, junto com a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Tancredo de Almeida Neves, realiza essas atividades de EAAN, articulando temas gerais que envolvem alimentação com os componentes curriculares de cada série de português e matemática. Então o objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada pelos alunos de graduação na realização de atividades de EAAN com alunos do ensino fundamental de forma transversal nas disciplinas de português e matemática. Então, as atividades elas foram realizadas, como eu falei, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves, na cidade de Cuité, na Paraíba, por bolsistas do PET Nutrição na UFCG, sob a supervisão da coordenação do projeto, da coordenadora do projeto, perdão. E aí, como foram articuladas essas atividades? Através de reuniões entre a coordenadora, entre a tutora do PET Nutrição e a diretora da escola, e entre a coordenadora do projeto, a orientadora do projeto e a secretária municipal de educação. E aí, a partir dessa articulação, algumas demandas elas foram sistematizadas com base na regularidade e eficiência das atividades, a realização de atividades que fortalecessem o aprendizado dos alunos em relação aos componentes curriculares de português e matemática, e a realização de atividades dinâmicas para maior envolvimento das crianças. E aí, a partir dessa dinâmica, dessa sistematização, nós tomamos como base dois eixos, o de educação alimentar e nutricional e os componentes curriculares básicos trabalhados na escola de português e matemática. O de EAAN, de educação alimentar e nutricional, nós utilizamos dois instrumentos de apoio, que foi o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas e o Guia Alimentar para a População Brasileira, que são dois documentos que orientam as ações de educação alimentar e nutricional. E aí os projetos eles eram realizados uma semana antes da realização das atividades, que eram realizadas todas as segundas e sextas-feiras. E aí a temática de EAAN era definida pelos alunos inicialmente com o tema de sustentabilidade e depois com base nos princípios do marco de EAAN. E aí a estratégia transversal que nós utilizamos foi a contação de história. Utilizamos clássicos como o Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, e aí nós adaptamos essas histórias e foram criadas outras histórias, novas histórias. E as metodologias eram adequadas para cada faixa etária. E aí eu trago um pouco dos conteúdos que nós relacionamos, fizemos a relação entre o conteúdo de português, matemática e de educação alimentar e nutricional. Por exemplo, nós pegamos uma atividade de lixo orgânico e não orgânico, que nós queremos inserir, e aí trouxemos através da valorização da escrita, como um meio de comunicação, ou da contação de números, contagem de números. E essas fotos aqui, elas demonstram, expressam um pouco das atividades, que nós realizamos com as crianças. E aí a gente pode ver a contação de histórias, as crianças realizando algumas atividades, do componente curricular de matemática. E realizamos também algumas feiras, simulamos uma simulação de feiras livres, que como estímulo para estimular as crianças, a questão da contagem de números. Bom, dando continuidade no nosso trabalho, eu me chamo Guilherme, e vamos começar agora. Vou falar um pouco dos resultados em discussão. Então, a realização do nosso projeto no ano passado trouxe alguns desafios, principalmente
porque houve uma reformulação metodológica, né, na escola. E com isso, a gente, né, percebeu que teve alguns desafios que foram criados, principalmente a questão de desenvolver habilidades relacionadas à construção e contação de história, né, que a gente teve que desenvolver essa habilidade porque a gente trabalhava com crianças e a forma que a gente percebeu que seria melhor de delas entenderem o conteúdo seria através da contação de história. Desenvolver métodos didáticos, né? Como assim desenvolver esses métodos? Eram métodos que a gente precisava desenvolver, né, para ter um contato, para trabalhar, né, as disciplinas de português e matemática junto com a nutrição. E além disso, né, aprofundar os conteúdos da nutrição, português e matemática, né, visando o bom desempenho das atividades dos alunos. Né, e tudo isso demandou ao nosso grupo um maior rigor no cumprimento da rotina de trabalho, né, e também gerou uma aproximação com a escola e professores, e as crianças, inclusive. A experiência, né, também levou ao aprendizado, principalmente a organização do nosso tempo, né, enquanto aluno, né, tinha que separar o tempo para estudar para as disciplinas e para a confecção de material, planejamento do projeto. E também, né, a gente aprofundou os nossos conhecimentos de nutrição, né, de saúde, educação e também da docência. A gente também percebeu, né, que teve, né, algumas dificuldades com a didática, né, principalmente porque houve um fortalecimento, né, da relação da gente, né, aluno PET, né, com as crianças, principalmente também as crianças, né, que precisavam de uma educação especial, né, por exemplo, uma criança que tem algum déficit de aprendizagem, né, e também tinha uma aluna na escola que ela era deficiente auditiva. Então a gente percebeu, né, que era legal essa ponte. E além disso tudo, né, a gente percebeu que é muito importante essa formação, é, essa formação profissional, né, do profissional da saúde, enquanto educador, né, ou seja, a gente tem que saber, né, educar as pessoas, né, independentemente do grau de conhecimento, né, da pessoa, principalmente de uma criança, né, então a gente também, né, percebeu essa importância. Além disso, o projeto EAN, né, tem a ideia principal, né, de educar as crianças, né, para ter uma alimentação adequada e saudável, mas também auxiliar, né, na formação escolar e no desenvolvimento de alguns conhecimentos, né, como alimentação saudável, o que é lixo orgânico, o que é lixo reciclável, que são alimentos de natura, processados e ultraprocessados, né, e outros temas que a gente né, trabalhou. E além disso, a gente percebeu, né, que teve um grande avanço intelectual e cognitivo das crianças nas disciplinas de português e matemática, porque os professores relataram isso pra gente, né? Então, desculpa. Então, por isso que é importante, né, ter uma relação boa com, com a escola, né? Com a escola, professor, para dar esse feedback positivo com a gente. E a gente também, né, pode perceber o que? Que como a criança teve um bom aprendizado, ela vai passar isso para a família, para os amigos, né? Vai crescer dessa forma. Né? E nossas considerações finais, né, que a gente percebeu que a extensão universitária foram notáveis sim as mudanças, né, no âmbito escolar, né, e na equipe do projeto, porque a gente teve esse contato direto, né, tanto com o aluno, tanto com a criança, desculpa, com a criança, com os professores, né, então por isso que é importante, né, participar de extensão universitária, né, para ter esse contato mais perto. E além disso tudo, né, também vai promover para a gente uma formação de um profissional da saúde bem qualificada e também humanizada principalmente, né, que hoje em dia isso é muito importante, ser um profissional da saúde, né, e ser humano também. Né, e nossos desafios, né, que a gente enfrentou, a gente percebeu que teve resultados notáveis, que reforça essa importância de realizar projetos de extensão com a sociedade, né. E além disso tudo, né, o projeto contribuiu para a ampliação do conhecimento da criança, né, em diferentes áreas, né, e fora isso também, que essas crianças agora, né, elas sabem o que é uma alimentação saudável, elas sabem o que é um lixo orgânico e um lixo inorgânico. Por isso que é importante, né, extensão. E é isso, gente, muito obrigado. Aqui está a nossa equipe do Núcleo Penso. Entre essas pessoas aqui, né, também estão os alunos do PET, né, nossa tutora também está nessa foto. E é isso, gente, muito obrigado e tchau, tchau.
Olá pessoal, eu me chamo Igor Carvalho Chaves e sou integrante do Programa de Educação Tutorial PET Podontologia da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Avaliação do Potencial Cicatrizante do Colágeno Extraído da Pele de Tilápia do Nilo em Úlcera Traumática de Mucosa Jugal em Ratos. Bom, a apresentação foi didaticamente dividida em introdução, metodologia, resultados de discussão, considerações finais e referências. Bem, gente, então inicialmente faz-se necessário que nós possamos compreender o conceito e o impacto das úlceras orais, as quais se caracterizam como sendo as lesões mais prevalentes em mucosa oral, podendo estar associadas a diversas etiologias, como traumas sucessivos, doenças infecciosas, doenças imunologicamente mediadas, bem como também processos reativos. Mas o fato é que o aparecimento dessas lesões interfere diretamente na qualidade de vida do paciente. Então, nos atendo mais às úlceras traumáticas, que são o alvo do desenvolvimento do presente trabalho, pode-se perceber que, clinicamente, essas lesões se apresentam isoladas, né, únicas, com tamanhos e formas variáveis, apresentando pseudomembrana branco-acinzentada ou branco-amarelada, também tendo um halo eritematoso persistente, como bem apresentado nas imagens. Além disso, elas se apresentam normalmente em borda lateral de língua, lábio, gengiva, mucosa jugal e até mesmo no palato duro, comumente associada a um fator traumático, a um agente traumático. Pode ser um aparelho ortodôntico, uma borda de prótese, a borda de uma restauração que não teve um acabamento tão bem definido. Então, no tratamento dessas lesões, né, os tratamentos propostos para essas condições, eles buscam mais contornar o desconforto causado pelo surgimento das úlceras traumáticas, tentando justamente devolver ao paciente a função mastigatória. Farmacologicamente, nós temos a utilização de analgésicos, antissépticos, antibióticos locais e até mesmo de corticosteroides, que são amplamente utilizados através de aplicações tópicas em formato de hora base. No entanto, não há um consenso acerca da eficácia desses protocolos utilizados no tratamento das úlceras traumáticas em mucosa, sendo muitos desses agentes não devidamente avaliados e utilizados de forma empírica. Então, a partir dessa prerrogativa, os estudos baseados em pesquisas que utilizam tecidos de origem animal têm crescido exponencialmente nos últimos anos, havendo um destaque para a pele de tilápia do Nilo, que apresenta bom potencial biológico, além de boas propriedades físicas, boa aderência ao leito da ferida e que influencia positivamente no processo cicatricial. No entanto, na literatura ainda não existem estudos que avaliem o potencial de cicatrização desse material em úlceras traumáticas de mucosa oral. Sendo assim, esse estudo busca justamente evidenciar os seus mecanismos individuais de ação, além de investigar o seu potencial cicatrizante em úlceras mucosas. Esse estudo ele se caracteriza como um estudo experimental em vivo e, como tal, teve seus procedimentos aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais, a CEUA, da Universidade Federal do Ceará, com base nos princípios da National Center for the Replacement and Reduction of Animals in Research, sendo os procedimentos realizados no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC, bem como também no Laboratório de Patologia Bucal da referida universidade. Então, o colágeno da pele de tilápia ele é obtido em sua forma liofilizada, sendo ele incorporado a uma base composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose de sódio. Então, adicionados a uma plastibase composta por polietileno e óleo mineral, na concentração de 1%, sendo assim obtida a formulação em hora base. Os grupos experimentais eles são compostos por ratos Wistar machos, com idades de 2 a 3 meses, pesando de 180 a 200 gramas, os quais são mantidos no biotério de experimentação do DFF da UFC, abrigados a 24 graus Celsius em um ciclo luz escuro de 12 horas e com acesso irrestrito à água e alimentação. Os ratos eles são divididos aleatoriamente em 3 grupos, um grupo controle negativo, G1, tratado com hora base sem colágeno, um grupo controle positivo, G2, tratado com triancinolona acetonida, que é o Oncilon A, em hora base, e um grupo teste G3, tratado com colágeno a 1% em hora base, sendo necessária a utilização de 240 animais para o ciclo experimental completo. Os materiais colhidos eles passarão por análises fotográficas, histológicas, análise qualitativa e quantitativa de colágeno através de coloração de picrocílios RED,
imunohistoquímica e também, além disso, ensaios de mieloperoxidase e N-acetil-beta-D-glicosamidase, que é o NAG, sendo os materiais armazenados em formol 10% e freezer a menos 80 graus Celsius. Então, os animais são anestesiados com uma solução de xilamina e ketamina, xilazina e ketamina, previamente determinada em suas proporções, e após a sepsia da mucosa é confeccionada a úlcera, por abrasão na região com punch dermatológico circular com dimensões de 8 milímetros de diâmetro e 2 milímetros de profundidade. Essa indução ela se dá no dia 0 e as eutanásias ocorrem no dia 1, 5, 10, 15 e 20 por sobredose anestésica intraperitoneal, como bem apresentado no gráfico desse slide. A administração tópica ela é realizada diariamente durante todo o curso temporal do protocolo experimental em quantidades de 1 miligrama de hora base nos 3 grupos, a cada 12 horas por dia, iniciando 1 hora após a indução da úlcera até a eutanásia daquele grupo de ratos. Em seguida, as úlceras elas são excisadas e lavadas. Bom, após essa excisão e lavagem, as úlceras elas são fotografadas a uma distância padronizada e então as imagens elas são transportadas para um software, o ImageJ, onde através de pixels é calculada a área da úlcera. Posteriormente, as amostras elas são armazenadas em formal 10%, analisadas macroscópica e microscopicamente e submetidas a um processamento histológico para coloração com hematoxilina e eosina. Então, as úlceras elas são classificadas microscopicamente através de scores, que variam de 0 a 4 de acordo com a presença ou não de úlcera e a presença ou não, bem como também a qualificação do processo inflamatório. Após essa análise semi-quantitativa, 5 campos de cada lâmina corada com HE são previamente selecionados em áreas próximas à região ulcerada, sendo esses fotografados e importados para o software anteriormente citado, a fim de realizar uma contagem de células, certo? Principalmente neutrófilos polimorfonucleares, células mononucleares, vasos sanguíneos e fibroblastos, sempre no sentido do epitélio para o tecido conjuntivo. Em seguida, as lâminas são coradas por coloração de Picosirius red, a fim de realizar a marcação de colágeno. Essa coloração à luz convencional cora o colágeno com uma coloração avermelhada, então dessa forma você tem uma noção do colágeno em relação à área geral analisada. Depois essa amostra é levada para uma luz polarizada, onde é possível avaliar qualitativamente o colágeno e diferenciar as fibras colágenas tipo 1 das fibras colágenas tipo 3. Então, após essa avaliação, todas essas avaliações anteriormente citadas, são escolhidos os dias para avaliação dos marcadores inflamatórios, possivelmente envolvidos no efeito do colágeno aplicado sobre a lesão, havendo uma classificação de scores que varia de 0 a 3 de acordo com a presença desses marcadores imunohistoquímicos, como TNF-alfa, interleucina 1-beta, FGF e TGF-beta também. E aí, posteriormente, também são realizados ensaios de mieloperoxidase para avaliar o perfil neutrofílico, bem como também um ensaio NAG para avaliação dos macrófagos ativos, sendo eles, respectivamente, observados em leitor de ELISA 450 e 405 nanômetros. Outra avaliação realizada são as dos parâmetros de toxicidade, que são realizados através de uma mensuração da variação de massa corpórea dos animais e dos índices de cada órgão coletado, bem como também através das análises histológicas de parâmetros diversos desses órgãos, que são o fígado, o estômago, os rins e o baço. Por fim, há uma análise estatística, na qual os dados são expressos em forma de média, sendo utilizado um teste de normalidade, além de testes ANOVA 1 e 2-way, e um pós-teste de Bonferroni para avaliar os dados paramétricos. Então, atualmente nós temos resultados parciais acerca dos dados clínicos de variação de massa corpórea dos animais do grupo teste, bem como também foi constatado através da expressão desses dados que na média das áreas das ulcerações induzidas, que é de 2,56 milímetros quadrados, nos 16 ratos do grupo teste houve uma regressão de aproximadamente 91% no dia 15 do experimento. Além disso, em relação à variação de massa corpórea, os ratos inicialmente com peso de 180 a 200 miligramas, apresentaram um acréscimo de 49% na sua massa corpórea. Devido ao fato da pesquisa ainda estar em andamento, os resultados são parciais.
Então, como considerações finais, nós trazemos que não existe na literatura pesquisas que analisem o potencial de cicatrização do colágeno extraído da pele de tilápia em úlceras traumáticas em mucosa oral. Sendo assim, é necessário um maior aprofundamento nos estudos dos seus mecanismos individuais de ação, além da investigação do seu potencial de cicatrização em úlceras mucosas, que possuem aspectos clínicos, histológicos e biológicos particulares, por vezes bem diferentes das feridas cutâneas. Dessa forma, a pesquisa que é apresentada, em seus resultados parciais, indica que há uma melhora significativa em úlceras traumáticas orais quando o colágeno da tilápia é utilizado nas lesões. Essas são as nossas referências e muito obrigado, fico aberto às considerações. Foi um prazer. Oi pessoal, meu nome é Vitória Suelen, sou bolsista do PET Enfermagem UFC e vou falar um pouquinho sobre o resumo e a atividade que foi a oficina sobre afogamento e suporte básico de vida. Por que falar de afogamento? Porque o afogamento é a principal causa de morte de crianças entre 5 e 14 anos de idade no mundo. Além disso, o enfermeiro tem um papel, a responsabilidade de ser um educador em saúde. Então, é imprescindível que nós, enquanto acadêmicos de enfermagem, desempenhemos atividades, ações de educação em saúde para estimular a autonomia e o empoderamento na população. Então, para que esses pilares, que são autonomia e empoderamento, sejam alcançados, nós precisamos levar esse conhecimento até eles, de uma forma mais acessível. Por isso, a gente ressalta a necessidade de medidas práticas de ensino sobre suporte básico de vida, porque não é um assunto que estudantes, por exemplo, de uma escola pública vão ter nas suas aulas da grade curricular. Então, nós temos que atuar nesse sentido. E aí, qual é o objetivo do nosso trabalho? Relatar a experiência do grupo PET Enfermagem UFC na realização de uma oficina sobre condutas em casos de afogamento, utilizando o suporte básico de vida. Quanto à metodologia, o nosso resumo trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, mas sobre a atividade em si. Ela aconteceu em abril de 2019 na Escola de Ensino Médio Adalto Bezerra, que está localizada em Fortaleza, que é a capital do Ceará. A nossa atividade atingiu cerca de 40 alunos, mas, analisando a um nível macro, a oficina sobre afogamento e suporte básico de vida era apenas uma dentre as disponíveis naquela atividade geral, que é o AGI. O AGI, que é Ação do Grupo Interpet Reunido, é uma atividade do Movimento Interpet Ceará. Então, além do PET Enfermagem, o UFC desenvolvendo essa oficina, tinham outros PETs desenvolvendo outras atividades simultaneamente. E aí os alunos escolhiam qual oficina eles queriam participar, prestigiar e aprender. Por isso que a gente diz que a nossa oficina especificamente atingiu 40 alunos, mas o total atingido pela atividade do AGI como um todo foi bem maior. Como aconteceu a nossa oficina especificamente? Primeiro, nós fizemos uma explanação teórica, nós éramos 4 petianas mediando esse momento, e aí após esse embasamento teórico, foi feita uma simulação prática, porque nós levamos um manequim de simulação realística, um boneco, para poder treinar as técnicas dessa situação, né, do suporte básico de vida. E aí depois disso, foi feita uma pequena discussão em grupo para finalizar esse momento. E aí, em relação aos resultados, primeiro eu acho interessante a gente falar dos empecilhos que a gente teve, porque o nosso público eram adolescentes de uma escola pública, então era natural, já era esperado que eles estivessem um pouco agitados enquanto assistiam à atividade. Porém, nós conseguimos contornar esse problema com a nossa didática, porque aí nós conseguimos captar a atenção deles e também com a questão da prática que foi realizada. Além disso, por mais que essa falta de concentração, falta de atenção deles, por serem adolescentes, né, ser um problema, todos eles que estavam lá porque queriam estar, porque os alunos da escola, como eu já tinha dito, tinham o direito de escolher qual oficina eles queriam prestigiar. Então, o fato de eles estarem lá por vontade própria já denota um interesse que eles tinham por trás na temática. E isso facilitou também para que eles conseguissem captar a atenção depois de certo tempo no nosso assunto e assim conseguir aprender.
Além disso, nós também estimulamos, né, a participação deles, porque não somos a favor de uma educação bancária, de uma oficina em que a gente só fala e não dá voz a eles e não insere eles também nesse aprendizado. Bom, tendo em vista como a atividade sucedeu e aquilo que eu já falei para vocês, nós avaliamos a atividade muito positivamente, porque quando as pessoas são instruídas sobre as manobras de ressuscitação, de reanimação cardiopulmonar, as chances de sobrevivência do paciente chegam a duplicar ou até triplicar, segundo os dados da American Heart Association. Então é muito importante que a gente atue nesse ponto para poder capacitar essas pessoas e assim elas possam ajudar a salvar vidas. Além disso, essa temática é transversal, então ela é importante de ser discutida, de ser explanada, de ser abordada com todas as faixas etárias. Apesar da gente enfocar a questão dos 5 e 14 anos de idade pela questão da epidemiologia, o afogamento é uma situação que pode acontecer com uma pessoa de qualquer idade. Então, é muito importante que isso se repita com outros públicos também. E além disso, temos também a questão do retorno para o petiano, porque a gente está falando do retorno para a sociedade, que é uma coisa muito coerente com a filosofia do PET, mas também tem o retorno para o petiano, porque no momento em que ele ministra uma capacitação, ele está reforçando o aprendizado dele, os conhecimentos dele naquele assunto. Então é muito importante que a gente desenvolva atividades dessa forma, porque acaba sendo uma via de mão dupla. E aí, sintetizando, o que nós temos de conclusão? Que foi realmente imprescindível esse momento, porque é um tema muito importante, que tem que ser abordado, que trouxe um retorno muito favorável, porque nós observamos a participação e engajamento dos alunos no momento, e também por sabermos que, por eles estarem capacitados nesse assunto, isso pode reduzir riscos, reduzir danos, pelo que eu já falei da questão do aumento da chance de sobrevivência da vítima de afogamento. Então é isso, muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Karen, eu faço parte do PET Enfermagem UFC do Ceará e hoje eu vim apresentar um dos trabalhos que a gente submeteu no ENEPEST de 2020. Então o trabalho é intitulado Informa PET, vídeos de curta-metragem para o enaltecimento da enfermagem. A cybercultura, ela traz como demanda para a educação a exigência de um vínculo maior com a tecnologia, né? Trazendo ferramentas e técnicas que auxiliam nesse processo de ensino-aprendizado para além das paredes da sala de aula. Dentro dessa cybercultura, a gente tem as redes sociais, que são de extrema importância nos dias atuais, porque principalmente os jovens usam muito essa ferramenta, tanto como forma de distração, como forma de conhecer novas pessoas, como formas de realmente adquirir conhecimento. Então, as redes sociais, o ensino via redes sociais, se mostra uma opção dinâmica e alternativa, né, para além dos muros de uma escola e de uma universidade. Dessa forma, nós do PET Enfermagem UFC criamos o projeto Informa PET em 2018. A gente tem o objetivo, né, de levar principalmente para os graduandos áreas de atuação da enfermagem que eles podem seguir ao acabar a faculdade, a universidade. E quando a gente traz essa disseminação desse conhecimento via rede social, esse conhecimento se torna mais leve, mais acessível e também com mais interatividade com o público que está acessando, certo? Então, dentro desse projeto, a gente conta com a participação de profissionais assistenciais, que realmente atuam naquela assistência que a gente vê no dia a dia dentro de UTI, unidades básicas de saúde, pós-graduandos que vão falar da questão sobre residência, mestrado e pesquisadores de áreas que a enfermagem pode atuar. E esses profissionais eles vão apresentar especialidades do curso e metodologias de ingresso nessas oportunidades. Então, se eu falo de residência e de mestrado, por exemplo, eu posso falar tanto da minha experiência no mestrado e na residência da área que eu escolhi, quanto o caminho que eu tive que traçar para chegar à aprovação na residência e no mestrado. Então, dentro de todo esse contexto, o nosso objetivo com esse trabalho é relatar a experiência do uso de vídeos de curta duração para a divulgação da enfermagem, né? Para a divulgação de áreas da enfermagem, porque muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada
do que é a enfermagem, do que o enfermeiro ou enfermeira pode fazer, sendo que a gente pode atuar em diversas áreas que não são tão divulgadas assim. Então, dentro da metodologia, o nosso estudo se trata de um estudo do tipo de relato de experiência. Ele conta com, até a data, né, de submissão desse trabalho, com 18 vídeos publicados no canal do YouTube do PET Enfermagem UFC sobre áreas de atuação, de profissionais e possibilidades de pós-graduação, como residência e mestrado acadêmico, além de seus processos de ingresso, como eu já tinha comentado anteriormente. O projeto ele é coordenado pelos petianos, né, que fazem parte do PET Enfermagem UFC, incluindo discussão de temas, porque a gente tem momentos para discutir quais vão ser os informes PETs que vão sair naquele semestre ou naquele ano, as escolhas dos profissionais, né, convidados, que são profissionais com expertise e que têm renome dentro dessas áreas de atuação. Depois desse processo de escolha de profissionais, a gente contata eles. Quando eles enviam esses vídeos pra gente vai ter o processo de edição e de postagem e de divulgação desses vídeos nas nossas redes sociais, como o Instagram, além do canal do YouTube. Até janeiro de 2020, a gente teve quase 2.100 visualizações e mais de 100 inscritos. Hoje a gente conta com um número maior de visualizações e mais de 400 inscritos. O vídeo que teve mais visualizações foi a enfermagem no Canadá, o que traz o interesse, né, o que mostra o interesse das pessoas nesse campo de atuação, né? Porque hoje o Canadá ele traz um acesso maior, né? Traz programas que estão contratando mais enfermeiros brasileiros, porque lá está tendo uma demanda muito grande de profissionais da enfermagem, né? De profissionais enfermeiros. A gente conta também com comentários de agradecimento das nossas redes sociais, o que nos traz muita alegria, porque muitos inscritos do nosso canal que comentam nos nossos vídeos, eles dizem que a gente abriu os olhos deles para alguma área de atuação, ou que não sabiam que aquela área de atuação existia, ou que não sabiam que a enfermagem ela poderia atuar, né, naquela área de atuação específica. Então isso traz para a gente que o que a gente se propôs a fazer com esse projeto está realmente acontecendo, né, com esse retorno e essa interação dos nossos inscritos nos comentários dos nossos vídeos. E o impacto aos discentes, né? Tanto aos petianos quanto aos próprios discentes e inscritos que assistem o nosso canal na escolha da área profissional. O contato dos petianos com os profissionais de excelência da enfermagem trazem essa questão do aprendizado, de poder sanar dúvidas diretamente com aquele profissional. Esse projeto, ele vai de encontro com a filosofia, né, do Programa de Educação Tutorial, do PET, porque a gente cumpre o objetivo, né, de incentivar a busca por especializações, por formar futuros profissionais e docentes com elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. Mas dentro desse processo todo também existem dificuldades. E as nossas principais dificuldades foram a indisponibilidade de alguns convidados, né? Então a gente tinha que ou encontrar outra área de atuação para substituir aquela, ou encontrar outro profissional para substituir aquele que a gente já tinha entrado em contato, que não tinha disponibilidade. A gente também teve alguns problemas com a edição de vídeos, algum vídeo que corrompeu ou algo do tipo, ou então retardo no envio de alguns vídeos pelos próprios profissionais, porque a gente sempre dá um prazo, né? A gente entra em contato com eles e a gente tenta estabelecer um prazo para que eles possam enviar esse vídeo para a gente de volta. Alguns deles acabam não cumprindo esse prazo, então acaba levando retardo no envio de alguns vídeos e consequentemente na postagem desses vídeos, mas a gente consegue contornar isso porque alguns profissionais já enviam rápido demais, então a gente tem que sempre ter algum vídeo no gatilho para ser postado, ou a gente acrescenta outros temas para que não tenha uma falha tão grande no nosso cronograma assim. Então, como conclusão, né, o que foi que o nosso grupo PET tirou de conclusão desse projeto? Que a atividade, apesar de todas as dificuldades de organização e de comunicação, foi proveitosa, porque ela possibilitou a expansão da visão de alguns discentes a respeito da profissão, ela possibilitou que alguns discentes conseguissem se encontrar em algumas áreas de atuação para que eles possam segui-las após o término da graduação. Além disso, a gente vê que os vídeos tiveram, né, um bom alcance, a gente
teve a interação com o público durante as postagens através dos comentários que a gente recebeu nas redes sociais, e esse projeto, junto com esses vídeos, serviu como um fator inspirador e motivacional para os futuros profissionais, né, com exemplos de prestígio, porque a gente sempre tenta levar profissionais com expertise dentro da área, né, que a gente se propõe a fazer o vídeo. E isso também ratificou a atuação do PET no Pilar Ensino. Então, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom dia a todos. Eu me chamo Mariana Ribeiro Silva, sou acadêmica de enfermagem e integrante do PET Cidade, Saúde e Justiça da Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos, Piauí. O título do nosso trabalho é a promoção da saúde do homem a partir de intervenções educativas na comunidade. Relato de experiência. Então, se nós formos traçar uma visão geral da saúde do homem, nós podemos perceber que essa população, ela permaneceu muito tempo sem políticas públicas específicas. Podemos até dizer que os homens permaneceram durante anos invisíveis para o setor de saúde pública. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, pelo fato de que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi instituída apenas em 2009. Além disso, alguns homens enxergam que o cuidado à saúde não é algo peculiar à masculinidade. Isso devido a algumas raízes históricas, alguns argumentos, como o homem é mais forte ou o homem não adoece. Essas visões, né, esses fatores, eles impedem que os homens explorem as possibilidades fornecidas pela estratégia de saúde da família, né, pela atenção primária à saúde. Então, nós podemos perceber uma situação desfavorável da saúde do homem, que é expressa por dados de maior mortalidade dos homens, pela diferença de expectativa de vida quando comparamos homens e mulheres, e também pela ausência dos homens em serviços de saúde. Por isso, a atenção à saúde do homem, ela vem sendo cada vez mais alvo frequente de debates, exatamente para que as ações que são voltadas, né, para a orientação e para a conscientização dos agravos, elas sejam fortalecidas, né, e é necessário que elas sejam fortalecidas e qualificadas na atenção primária à saúde. O objetivo do nosso trabalho é relatar as ações realizadas na atividade de extensão Homens Informados são Homens Saudáveis, desenvolvido pelo Grupo PET Cidade, Saúde e Justiça da Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes de Barros. Os locais da realização da nossa intervenção eram empresas, instituições e unidades básicas de saúde na cidade de Picos, Piauí, em que tinham um quantitativo bom de homens. O período da realização da ação de extensão das ações foi de fevereiro a novembro de 2019. O planejamento das ações se deu primeiramente por reuniões em que nós, petianos, organizávamos qual iria ser o tema da extensão, quais eram as estratégias que nós iríamos utilizar, né, nas estratégias educativas, panfletos, dinâmicas, jogos educativos, tudo para deixar a intervenção mais interativa possível. Depois, né, dessa primeira reunião de planejamento, nós entrávamos em contato com as empresas, com as instituições e com as unidades básicas de saúde, explicávamos o objetivo do projeto e, se possível, já marcávamos a data e o horário para a realização da extensão.
Dessa forma, nós conseguimos realizar 4 atividades de extensão. Como eu falei anteriormente, essas ações de extensão, elas eram planejadas. Então, elas seguiam um roteiro. Então, primeiro, nós realizávamos uma roda de conversa com aqueles homens, né, sobre o tema central, procurando saber quais eram os conhecimentos que eles já tinham sobre a temática e procurando esclarecer dúvidas e também, né, dar as orientações sobre aquela determinada temática. Depois, né, desse primeiro momento, nós iríamos para uma parte mais dinâmica, em que nós realizávamos jogos educativos, né, e algumas outras dinâmicas. E sempre também procurando tirar as dúvidas que eles pudessem ter ainda sobre o tema discutido naquela extensão. Na nossa primeira atividade de extensão, nós tivemos o tema infecções sexualmente transmissíveis. O público foi com 15 pedreiros de uma empresa privada. A segunda atividade de extensão foi mais exercícios de alongamento, então foi uma atividade de extensão mais prática mesmo. O público foram 12 funcionários de uma empresa, de uma loja de material de construção. E na nossa terceira atividade de extensão, nós tivemos como tema as infecções sexualmente transmissíveis, alimentação saudável no ambiente de trabalho também. E como público, 11 funcionários de uma loja de material de construção. E como quarta atividade de extensão, o tema principal foi o Novembro Azul. Então, a questão da conscientização, né, do incentivo do homem procurar os serviços de saúde, de olhar para a sua saúde com mais cuidado, com mais atenção, e também câncer de próstata e câncer de boca, né? Essas foram as temáticas que nós abordamos nessa quarta atividade de extensão. Sendo que o público, né, foram 15 pacientes homens de uma unidade básica de saúde na cidade de Picos. Aqui nós temos algumas fotos das nossas intervenções e nós podemos perceber que as atividades de extensão, elas são, de fato, instrumentos de transformação social. Porque, por um lado, nós temos os extensionistas que, né, ampliam suas visões sobre a realidade, e temos o público, né, que através daquelas atividades, né, que são propostas, é gerado reflexões e pode ser gerado também mudança de atitude, né, uma melhora da qualidade de vida. Outras fotos. E o projeto, ele tem proporcionado experiências significativas no âmbito ensino-aprendizagem, especificamente na área da saúde do homem. Porque com essas conversas, né, essa roda de conversa, essa troca de experiência, a gente consegue, de fato, aplicar, né, conhecimentos que antes estavam na teoria para a prática. E também um ponto-chave, né, que é a promoção e a prevenção à saúde. E essas experiências, elas com certeza contribuem para a construção da aprendizagem, né, dos acadêmicos, dos profissionais e da sociedade em geral, ou seja, de todos que estão envolvidos naquela ação de extensão. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção. Olá, pessoal. Eu me chamo Douglas Domingos, sou aluno do curso de Nutrição da Universidade Federal de Campina Grande. Também sou aluno PET. E juntamente com a colega Thalia Manara, nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho, que é intitulado Promoção de Saúde na Comunidade. Um relato de experiência de uma ação educativa no município de Cuité, Paraíba. O nosso PET, ele está inserido
na Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cuité. Temos nossos autores aí. E na introdução, a gente traz para vocês um pouquinho dessa abordagem, né? Que o Brasil, nas últimas décadas, ele vem passando por mudanças no estilo de vida da população e no estado nutricional, devido à globalização, né? E o consumo de alimentos ultraprocessados vem aumentando e, consequentemente, os alimentos in natura vêm deixando um pouquinho de lado, diminuindo o seu consumo. E esse processo se chama transição nutricional e traz consigo algumas doenças crônicas não transmissíveis, né? E devido a esse cenário todo, destaca-se a importância de realizar atividades de ação de educação alimentar e nutricional, EAN, na comunidade. Dessa forma, o nosso projeto, ele tem como objetivo relatar a experiência e as estratégias desenvolvidas em uma ação de promoção da saúde realizada com o apoio do Grupo PET Nutrição da Universidade Federal de Campina Grande, o UFCG, realizada durante o 10º Festival de Inverno Universitário. A ação ela foi realizada no centro da cidade, no município de Cuité, na Paraíba, pelos estudantes do PET Nutrição, durante o FUI. Né? O evento é uma realização conjunta em parceria do SES, UFCG e Prefeitura Municipal da cidade. Foi realizada uma avaliação antropométrica nos indivíduos que entravam na tenda. Existiam cerca de 20 tendas, né, durante essa ação, e uma era destinada para o curso de nutrição. Houve uma promoção do EAN por meio de debates sobre os alimentos a partir do Guia Alimentar para a população brasileira. Em relação à avaliação antropométrica, as pessoas que frequentavam as tendas eram convidadas, né, para participar, e era feita a pesagem dessa pessoa e a medição da altura em uma balança mecânica e, posteriormente, o cálculo de IMC. Logo após coletado esses dados, outros alunos iriam aferir a circunferência da cintura e do quadril, né, e fazendo o cálculo para a relação de cintura-quadril, para saber aí se tinha algum risco para doença cardiovascular ou não. Isso com o auxílio de uma fita métrica. Por fim, os visitantes eram direcionados para a mesa onde estavam dispostos diversos alimentos. Essa exposição tinha a intenção de demonstrar para a comunidade a nova classificação dos alimentos de acordo com o Guia Alimentar para a população brasileira. E, assim, explicar quais as melhores opções de alimentos para suas refeições. Já em relação aos resultados, podemos ver na primeira tabela o perfil nutricional de acordo com os dados antropométricos, relação da circunferência, cintura e quadril de homens e mulheres que participaram da nossa tenda, onde podemos ver que mais da maioria das mulheres apresentaram risco elevado, cerca de 23,2%. Já em relação aos homens, apenas 20,9% apresentaram risco elevado, um total de 44,1%, quase 50% em relação aos que apresentaram a normalidade, cerca de 55,9%. Já em relação à tabela 2, podemos ver o perfil nutricional de acordo com os dados antropométricos em relação ao índice de massa corporal, IMC, de homens e mulheres que participaram da nossa tenda, onde destacamos o sobrepeso e a obesidade grau 1, onde 30,3% das pessoas apresentaram sobrepeso e 32,5% apresentaram obesidade grau 1. Esses índices, né, de pessoas com sobrepeso e risco elevado de doenças crônicas não transmissíveis reforça a grande importância das realizações, né, de ações que promovam a melhoria na saúde da população. A realização de ações educativas como esta, nossa, é de grande importância,
por mais que não tenhamos visto os resultados posteriores, né, às ações que houve a troca de conhecimento, é o que confirma o papel da educação alimentar e nutricional, que não está ligada somente às mudanças de hábitos alimentares. Sua principal função, né, é levar as informações e dar uma nova visão para que as pessoas tenham as opções de escolhas mais conscientes. E é de grande importância que ações de EAAN, né, sejam realizadas, já que é a partir da percepção e compreensão dos fatos que se inicia o processo de mudança. Mais ações de incentivo à alimentação nutricionalmente saudável devem ser realizadas, né, para que, dessa forma, todos aqueles que possam contribuir com o sistema responsável pela saúde da população brasileira possam ofertar o combate gradativo, respeitoso e humanitário para que os indivíduos em geral, mas principalmente para aqueles que precisam de ajuda imediata, sendo estes, portanto, os indivíduos que possuem complicações metabólicas decorrentes de uma má alimentação, favorecendo desta forma uma qualidade de vida mais saudável e prazerosa. Olá a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Nós somos do PET Psicologia, da UFAL, e hoje vamos apresentar o trabalho Saúde Mental na Universidade, acolhendo vivências e integrando práticas. Meu nome é Cleane, eu sou petiana do PET Psicologia e vou apresentar junto com a minha companheira. Eu sou Tamires, também sou integrante do PET Psicologia e vou apresentar junto com a Cleane. O trabalho que trazemos para cá, né, a apresentação que trazemos, ela é um trabalho baseado em uma experiência que tivemos com uma atividade, né, que foi uma atividade articulada entre o PET Psicologia e o Laboratório de Avaliação de Psicometria e Avaliação Psicológica da UFAL, o LAPAP, e a iniciação científica tecendo redes com a gestão autônoma, né, de medicação. E nós temos como objetivo discutir um pouco sobre as possíveis atividades de cuidado e propostas de cuidado dentro do ambiente universitário, né? A nossa fundamentação teórica para pensar nessa atividade e na proposta que trazemos é baseada em LIP 2005, que vai falar que espaços de descanso, diálogo, relaxamento, de convivência, né, que a gente acrescenta, são fundamentais para que se existe uma construção de bem-estar nos espaços, né, e de alívio do estresse, e consequentemente são espaços de promoção de saúde, né, na medida em que eles conseguem trazer aí essas benesses. Então nós consideramos que pensar em atividades é pensar em atividades como essas, né, que vamos apresentar, é pensar em espaços potenciais para se desenvolver um ambiente positivo diante das demandas acadêmicas. Então, nós trazemos aqui, né, alguns elementos, né, que compõem esse cenário universitário para se pensar nesse estudante. O primeiro deles é que o processo de entrada na universidade não se finda por ela só. Ela perpassa uma série de adaptações, tanto psíquicas quanto emocionais, que estão relacionadas tanto às demandas do estudo, quanto à própria adaptação daquela que ingressa, né? É importante pensar que, para além de responder às demandas de estudo que são colocadas pela sua graduação, o estudante ou a estudante, ela tem que lidar com uma série de outras adaptações dentro do seu contexto, e isso sim pode acarretar em um estresse, causando um prejuízo ao bem-estar, né, dos e das estudantes. Para ainda fundamentar alguns elementos, nós trazemos algumas evidências, uma de 2007 e a outra de 2015, em que nós observamos
uma presença maior de transtornos mentais não psicóticos entre estudantes universitários e adultos jovens não universitários, né? Então, essa pesquisa dentro de um campo amostral em 2007 observou isso. E uma pesquisa em 2015 observou que 15 a 25% dos universitários, em algum momento da sua jornada acadêmica, poderão aí apresentar algum transtorno mental. Então, nós trazemos esses elementos para discutir. Então, como método, nós escolhemos a oficina, porque, como comentado, a proposta era que fosse um espaço, né, de promoção de cuidado, de compartilhar vivências, mas nós queríamos mais do que isso, a gente queria também a construção de algo. E a construção do que nós gostaríamos era a construção de uma rede de apoio entre os e as participantes, né? Porque como nós trazemos LIP 2004, nós precisamos dessas redes, tá? Para que exista um alívio aí do estresse, um apoio, né? Essas redes são consideradas, segundo o autor. E aí, os participantes, né, tiveram um livre acesso às inscrições que foram compartilhadas nas nossas redes e nos demais espaços de divulgação que utilizamos, e tivemos 30 participantes, dentre eles, tanto os discentes quanto docentes. E isso foi algo bem curioso, assim, de ter essa troca e pensar que o estresse no ambiente universitário não está pautado só no discente, né? Então, o momento foi dividido em 4, contendo o primeiro momento a nuvem de palavras, né, onde nuvens foram coladas no espaço onde ocorreu o evento e por detrás tinham frases disparadoras, e a intenção era realmente trazer alguns elementos, trazer algumas discussões ali naquele momento de apresentação. Posteriormente, a construção do mapa da UFAL, que também chamamos de mapa do cuidado, onde os e as participantes sinalizavam os ambientes de cuidado dentro da universidade, onde eles percebiam que se sentiam acolhidos e sentiam bem-estar. Tivemos também o mural de ferramentas do cuidado, onde perguntávamos: se você fosse uma estratégia de cuidado, qual você seria? Então, nós tivemos também esse momento, né, que convocava os participantes e as participantes a se pensarem enquanto produtores de cuidado, e o encerramento com avaliação e lanche coletivo, né, que era um momento de maior integração. Referente aos resultados e discussões, né, que conseguimos através da atividade, nós percebemos que ela proporcionou um espaço de acolhimento e escuta, em que os e as participantes puderam relatar situações de sofrimento psíquico e, ao mesmo tempo, identificar estratégias de cuidado. Nós iniciamos a atividade com um momento quebra-gelo, de apresentação, falando de que curso era, que período, enfim, sua formação, né? E esse momento foi avaliado posteriormente como positivo, né, no momento da avaliação, por trazer esse acolhimento, se mostrar descontraído, ter proporcionado realmente um momento de relaxamento. E o acolhimento, ele é uma das orientações da Política Nacional de Humanização, na qual se ressalta uma construção de forma coletiva, que objetiva construir relações de confiança, compromisso e vínculos, que era também a nossa proposta com a atividade, e ela parte de orientações éticas e políticas. Na imagem 1, nós temos a confecção, né, do mapa da UFAL, que aconteceu, né, no segundo momento, né? Nessa primeira imagem do lado esquerdo, classificada como imagem 2, nós temos a nuvem de palavras, né, o momento da nuvem de palavras, que aconteceu posteriormente à apresentação, esse quebra-gelo, que a partir das frases disparadoras nós conseguimos introduzir as discussões, trazer os elementos e as questões que proporcionavam sofrimento psíquico, né? E essa nuvem de palavras com as frases disparadoras, que também eram de outros estudos da universidade, ela ajuda, né, a elaborar alguma questão que temos, né? Nós temos a terceira imagem, né, que é a segunda do lado direito, do mapa de cuidados, onde as pessoas marcavam as estratégias, né, de cuidado que
que elas faziam e os espaços dentro da UFAL que elas consideravam como promoção de saúde mental. Não necessariamente precisava ser o bloco onde elas estudavam, que foi o que aconteceu na maioria das vezes, devido à infraestrutura, horário também de aulas, as pessoas acabavam marcando outros blocos, outros espaços, como lanchonetes, praças. Então, esses espaços de promoção de saúde mental tinham também um valor simbólico, porque eram evidenciados, né, devido à construção de vínculos, onde se podia ir com as amigas e tudo mais. Na quarta imagem, é a pergunta, né, que cuidado seria, onde a gente conseguiu perceber as estratégias que as pessoas usavam. Então, vinham coisas como que cuidado seria um abraço, seria uma sala de cuidados, seria um acolhimento, seria uma escuta. Então, foram coisas também mais subjetivas, não necessariamente físicas, mas também físicas e simbólicas. E a última imagem foi a de encerramento, né, com avaliação e lanche coletivo. Referente às considerações finais, o ambiente acadêmico ele é um agente potencial de desenvolvimento humano, cultural e social, levando a considerarmos que o momento da atividade ele atuou como ferramenta transformadora, possibilitar a discussão e promoção de saúde mental, gerando reflexões acerca de hábitos e práticas de autocuidado. Ressaltamos ainda que a avaliação final durante o evento foi essencial para considerarmos de que forma os temas relativos à saúde mental surgiram durante as discussões e os aspectos positivos da atividade apreciaram o fato do ambiente ser acolhedor e descontraído, estimulando as conversas suscitadas ao longo da tarde, com posicionamentos de escuta e reflexão. Essas são as nossas referências. É isto. Muito obrigada. Olá, pessoal. Nós somos o PET Conexão de Saberes de Imperatriz e o tema do nosso trabalho é qualidade de vida acadêmica. Quem canta os seus males espanta, um relato de experiência. O eixo é saúde e as apresentadoras é Giane Freitas, eu e Sinera Lima. Olá, pessoal. Eu sou a Sinera Lima, acadêmica de Engenharia de Alimentos e bolsista do PET Conexão de Saberes de Imperatriz da Universidade Federal do Maranhão. O conceito de saúde para a OMS vai além da mera ausência de doença. Saúde, para a organização, ela engloba um completo bem-estar físico, mental, espiritual e social de uma pessoa. O estudante, ao ingressar na universidade, ele pode ser afetado por diversos fatores que podem vir a comprometer essa saúde mental e produtividade escolar, como, por exemplo, estresse, sobrecarga, mudança drástica na rotina. Afinal, querendo ou não, a universidade exige muito mais esforço do que você já vinha acostumado, né, no ensino fundamental e médio. É importante também ressaltar que o nosso projeto, o foco dele não é apenas nos ingressantes, mas também em toda a comunidade acadêmica. Uma vez que, por mais que o acadêmico ele já esteja acostumado, né, com a rotina, com o ambiente, ele também passa por momentos estressantes que podem desencadear patologias, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Nesse sentido, Vieira e Sherman, em 2015, eles apontam para a importância do desenvolvimento de atividades que previnam ou pelo menos torne-se um momento de fuga desse estresse, proporcionando ao estudante uma oportunidade de enfrentamento. Com isso, essa apresentação ela tem a finalidade de relatar a experiência vivenciada durante as extensões do projeto intitulado Segundo Tempo, Estratégia Sessionista para a Melhoria da Qualidade de Vida Acadêmica. O presente estudo ele tem abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. Ele foi realizado durante o horário de almoço do Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. Os dados eles foram obtidos durante o segundo semestre do ano de 2019 da própria universidade, por meio de um questionário semi-estruturado e utilização de diário de bordo. Foram 6 encontros no total, que ocorreram de 15 em 15 dias, tendo como conteúdo exibição de curtas-metragens, música ao vivo, manifunas, torneio de jogos. Participaram dessa atividade docentes do curso de enfermagem, engenharia de alimentos, medicina e mestrado em saúde e tecnologia.
O projeto ele passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, tendo parecer aprovado o número 3.593.097. O projeto ele tinha como principal objetivo o desenvolvimento de momentos de lazer e interação entre os acadêmicos através de atividades recreativas com foco na qualidade de vida da universidade. Ao todo, como eu falei, foram 65 acadêmicos dos seguintes cursos. Então, pessoal, eu sou a Giane Freitas, acadêmica de enfermagem, membro do PET Conexões. E como a senhora falou, né, o objetivo do nosso trabalho aqui é mostrar uma das atividades do nosso projeto, que desenvolvemos em 2019. E uma das atividades foi a música, né, em relação à qualidade de vida acadêmica. Então, a gente desenvolveu essa atividade e ela teve a maior participação dos estudantes. Então, foi perceptível a satisfação dos alunos no momento dessa atividade. Então, a gente observou a receptividade dos alunos, o compromisso de estarem lá todas as vezes que a gente ia fazer esse momento de música lá ao vivo, a participação de alunos de vários cursos. Então, a gente observou, por exemplo, também, quando terminava alguma música, eles ficavam pedindo para repetir, para cantar mais. Então, assim, a gente ficou muito feliz e satisfeito com essa receptividade dos acadêmicos. E também, nos momentos de canto, né, os cantores, os tocadores, a gente contou com a participação de alunos da universidade e também os membros do grupo, como, por exemplo, eu, que fui uma das cantoras. Então, essa atividade, ela promoveu um maior relaxamento em todos nós, tanto com os organizadores petianos, como os acadêmicos participantes, e a interação, né? Houve essa troca de experiências, de interação, e entre todos nós. A atividade, ela teve muitas contribuições, e uma delas foi o cuidado ao próximo, o autocuidado. Então, isso se relaciona ao fato da ideia de se realizar uma atividade como essa na universidade. Como a senhora falou, que é quando você está ali muito atarefado, muito sobrecarregado de atividades, acaba ficando estressado. Então, o acadêmico, ele tem esse ambiente acadêmico de muito estresse. Então, é importante o desenvolvimento dessas atividades. Então, ela promoveu o relaxamento, o bem-estar psicossocial, o autoconhecimento e também a integração social, como a gente já falou, essa troca de alunos de diferentes cursos. E dificuldades enfrentadas, a gente encontrou principalmente a questão das literaturas desatualizadas sobre a influência da música na promoção da saúde. Quase não encontramos publicações sobre esse assunto, e fica aí a reflexão e a dica para que desenvolvemos mais atividades nesse sentido. E também a questão da capacitação dos profissionais no desenvolvimento de atividades recreativas. A gente vê que não se desenvolve tantas atividades dessa forma. Então, fica a reflexão e a importância do nosso projeto. E é isso, obrigada. Olá, tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com você e seus queridos neste mês de outubro de 2020, ainda sob a pandemia da Covid-19 e suas consequências, né? Confinamento, distanciamento social, trabalho remoto e no contexto doméstico. Pois bem, meu nome é Saulo Rios Mariz, eu sou tutor do PET Conexões de Saberes Fitoterapia da Universidade Federal de Campina Grande, Campus 1, em Campina Grande, Paraíba. Eu, então, estou aqui para representar o grupo e apresentar o nosso trabalho, compartilhar com vocês um relato de experiência de uma atividade de ensino denominada de Seminários em Fitoterapia. Vamos lá? Somos o grupo PET Conexões de Saberes Fitoterapia da Universidade Federal de Campina Grande. Esse é o trabalho que queremos compartilhar com vocês nesse momento. Vamos apresentar
um relato de experiência sobre uma atividade de ensino desenvolvida pelo grupo ao longo do ano de 2019. Na ocasião da elaboração do trabalho, a composição do grupo era essa que está apresentada. Tínhamos 16 petianos. Atualmente, quando da realização do 19º ENEPET, nesse mês de outubro de 2020, temos 13 petianos no grupo. Dos que estão apresentados aí, já saíram por colação de grau de medicina a Ellen Tatiana e a Luane Dantas, e de psicologia a petiana Raquel Lima. O nosso objetivo é então relatar como essa atividade de ensino, chamada de seminários em fitoterapia, como ela foi realizada e refletir um pouco sobre as conexões dela com a pesquisa e a extensão. Ela foi realizada ao longo do ano de 2019, no primeiro semestre, no formato de encontros semanais, com a duração de 1 hora. Após uma reavaliação de como a coisa estava funcionando, nós resolvemos mudar. Aumentamos o tempo de duração dos encontros para 2 horas e diminuímos a frequência desses encontros, que passaram então a ser semanais. O tema era sempre algo dentro da fitoterapia, principalmente a apresentação do estado da arte em termos de estudos científicos sobre eficácia e segurança de uma planta medicinal. É uma demanda que o grupo sempre tem, né? Quando as pessoas sabem que você trabalha com fitoterapia, vem logo aquela pergunta: tal planta que o povo diz que serve para isso, para aquilo, isso é verdadeiro, né? Isso é comprovado cientificamente? Então o grupo sempre teve essa demanda e resolveu então desenvolver essa atividade como uma forma de preparação. Os seminários eram apresentados da maneira como está exposto no slide. Um discente, no caso dos encontros semanais, com duração de 1 hora, ou então 2 alunos, quando os encontros passaram a ser quinzenais e com duração de 2 horas, faziam a apresentação do seu seminário, usando mais ou menos 20 minutos e com a abordagem metodológica, didática que achasse melhor. Depois passava-se para um momento de discussão. Essa discussão era estimulada pelo tutor, né? Apresentava-se ali naquele momento informações complementares ou então fazia-se alguma correção, algum ajuste em relação ao que tinha sido apresentado, né? E essas apresentações eram abertas ao público, né? Fazia-se uma divulgação através das estratégias convencionais, principalmente via redes sociais, e também o aluno, o petiano responsável por cada apresentação, ele tinha que compartilhar com todos o material que ele iria usar na apresentação, pelo menos com 1 semana de antecedência. E aqui, digamos assim, a cereja do bolo em termos de resultados, né? Então, foi a grande constatação do grupo depois dessa atividade de ensino. Ou seja, antes de executar a atividade, eu tenho que me preparar. Como é que eu vou chegar para apresentar o estado da arte em termos de estudos científicos de eficácia e segurança de uma determinada planta medicinal, se eu não fizer antes uma pesquisa bibliográfica de modo criterioso, né? Uma pesquisa bibliográfica bem feita? E aí, para fazer essa apresentação, eu vou precisar saber selecionar adequadamente os trabalhos que eu vou ler, que eu vou analisar, e eu tenho que saber interpretar esses trabalhos. No segundo semestre, quando o tutor fornecia um trabalho, diante de um trabalho complexo, bem feito, bem conduzido cientificamente, eu também tenho esse estímulo de pesquisar, de ir atrás, de buscar conhecimentos para poder entender aquilo que numa primeira leitura eu não estava entendendo. E outra conexão dessa atividade de ensino com a pesquisa foi que depois da realização, da apresentação ou da condução
de discussão com o grupo sobre alguma planta medicinal, alguns petianos relataram que estavam pensando em redirecionar as pesquisas que estavam conduzindo aquele ano, porque durante o seu estudo para a apresentação do seminário, viu que tinha uma ou outra espécie sobre as quais alguns aspectos não estavam ainda bem elucidados. E o que tem a ver essa atividade de seminários em fitoterapia com a extensão? Não raramente, muitas das perguntas demandadas pelo público-alvo nas ações de extensão se relacionavam a espécies vegetais que tinham sido trabalhadas nessa atividade de seminários em fitoterapia, né? E aí o petiano, o discente, se sentia então mais preparado para conversar com as pessoas sobre aquela determinada planta medicinal. E não temos como terminar essa apresentação sem dar o testemunho, né, de uma frase poética que nos veio à mente no momento da avaliação da atividade. Como canta Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então, essa atividade de ensino, seminários em fitoterapia, nos preparou para ações de extensão. E nesse processo de preparação, tivemos que recorrer à pesquisa, à busca pelo melhor conhecimento disponível até o momento, para que o nosso compartilhar de informações com as comunidades tivesse a maior qualidade possível. Aí alguém pode pensar, então vocês estão falando que a extensão é uma via de mão única, que vocês vão para junto da comunidade com informação de qualidade a dar para essa comunidade, vocês não têm nada a receber. Claro que temos a receber, mas esse ter que ter para dar também inclui a questão da escuta, né? A atividade de seminários nos mostrou que o nosso conhecimento sempre é limitado, sempre tem coisa nova para aprender, sempre temos demandas de informações para serem buscadas, para serem pesquisadas, principalmente na fitoterapia, que é uma ciência tão interdisciplinar, multiprofissional e dinâmica. Então, aprendemos também que, ao ir para a comunidade desenvolver atividades extensionistas, tínhamos que ter para dar também um ouvido atento, uma escuta, um espírito disposto a valorizar o conhecimento tradicional dessas pessoas. Encerramos, portanto, agradecendo a sua atenção em assistir o que tínhamos a compartilhar e apresentando aí tanto o nosso site na internet quanto o nosso e-mail para contato. Espero que todos estejam tendo um excelente evento e que continue assim até o final, que seja mais uma oportunidade de fortalecermos esse programa que é tão importante para a formação acadêmica em nosso país. Abraços. Saudações petianas, meu nome é Walter, irei apresentar o trabalho Epidemiologia das Hospitalizações por Doença Falciforme na Bahia, de 2014 a 2018. Bom, a doença falciforme é um grupo de hemoglobinopatias que origina, por um defeito genético, a hemoglobina variante S. O padrão HBSS, com 2 alelos alterados, caracteriza a anemia falciforme, enquanto com um alelo alterado caracteriza o traço falciforme. Esse tipo de doenças podem gerar hemácias em forma de foice, que podem causar fenômenos de obstrução vascular, episódios de dor aguda e crônica, lesões sistemas em órgãos-alvo e outras intercorrências. É estimado que 2 a 8% da população brasileira tem o traço falciforme, e já existem alguns estudos que descrevem essa epidemiologia nacional, porém, para o estado da Bahia, esses estudos são escassos. Levando em conta um objetivo do programa PET, que é contribuir com o ensino da graduação e que, pelo menos,
na nossa grade curricular de medicina da Universidade Federal da Bahia, essa doença ela é pouco abordada por se tratar de uma doença negligenciada ligada a aspectos étnico-raciais, o PET Medicina entende essa pesquisa como estratégica para promover esse debate e a ampliação da visão da nossa universidade sobre essa doença tão negligenciada e que é tão prevalente no nosso estado. O objetivo da pesquisa, portanto, é descrever o perfil epidemiológico dos internamentos por doença falciforme na rede SUS da Bahia de 2014 a 2018. Trata-se de estudo retrospectivo e descritivo, usando dados secundários do Sistema de Internações Hospitalares por meio do DataSUS. Os critérios de inclusão foram todos os pacientes internados em hospitais SUS com diagnóstico de doença falciforme, ou seja, CID-D57, de 2014 a 2018. Foi caracterizado por CID, subtipo, a faixa etária, sexo, cor, raça, caráter do atendimento, tipo de leito, mês e ano do internamento. Foram calculados alguns indicadores, como média de permanência e UTI, e relativa ao total de internamentos e taxa de letalidade. Como se trata de estudo de dados secundários, não foi necessário a submissão da pesquisa para o Conselho de Ética em Pesquisa. Os resultados indicam que 7.130 internações com diagnóstico de doença falciforme ocorreram na Bahia no período, representando cerca de 0,17% dos totais de internamentos na Bahia. Desses internamentos, 51,2% eram do sexo masculino, de faixa etária predominante de 5 a 14 anos, de 32,2%, sendo que a faixa de 55 a 64 foi a menos frequente, quase 2%. O acumulado de 1 aos 24 anos representava cerca de 70% de todas as internações. Quanto às características étnico-raciais, houveram muita ausência de informações por subnotificação, falta de preenchimento das fichas. Porém, dos registrados, predominou os indivíduos pardos, cerca de 50%, seguido por pretos, quase 6%, brancos, amarelos e indígenas. O caráter de atendimento era predominantemente de urgência, sendo que 82% dos indivíduos eram diagnosticados com anemia falciforme com crise. A permanência geral média foi de cerca de 5,8 dias por paciente, sendo que nos grupos de 45 a 54 anos, de sexo masculino, de cor ou raça preta e de caráter eletivo, foi detectado permanência maior do que a média. A permanência em UTI foi de cerca de 5,6 dias, sendo que essas internações representavam 2,4% dos casos. Houveram 108 óbitos no período, acumulando 1,5% de letalidade, sendo que no sexo masculino, nos grupos com faixa etária acima de 65 anos e que tiveram internamento em UTI, houve taxa de letalidade maior do que a média. Foi detectado que, por razão de prevalência, os indivíduos acima de 24 anos tinham cerca de 7 vezes mais chance de vir a óbito do que os indivíduos com menos de 24 anos, que os indivíduos que passaram por algum internamento na UTI tiveram cerca de 6,5 vezes mais chances de vir a óbito do que os que não foram para a UTI, e que não foi observada diferenças significantes entre a razão de prevalência entre os sexos ou raça e cor. A mediana de internamentos por ano foi de cerca de 1.415 casos por ano. Não foram constatadas diferenças na distribuição periódica por mês das frequências de internamento geral, de UTI, de óbitos e permanência. Quanto à discussão, a gente salienta que a distribuição por sexo, fenótipo da doença falciforme e faixa etária foram similares a outros estudos encontrados na literatura, que houve maior predominância de leitos pediátricos para essa população internada por doença falciforme em relação à população pediátrica geral, já que os leitos pediátricos corresponderam a cerca de 52% das internações, enquanto que, para todas as outras doenças na população brasileira, representa apenas 25%, o que indica a maior demanda da população pediátrica, congruente com o perfil clínico da doença, que o perfil étnico-racial foi predominantemente de pardos e negros e pretos,
muito ligado à ancestralidade africana, sabidamente, com um componente genético relacionado a uma herança muito antiga, muito presente no nosso estado, né, da Bahia, e que a grande predominância de casos de urgência suscita a reflexão de se isso é uma história natural da doença, ou seja, se a ocorrência de agravo surpresa é uma coisa já esperada, ou se essa grande predominância da urgência é secundária a uma falta de prevenção e promoção da saúde relacionada a alguns cuidados profiláticos que podem ser feitos na atenção primária ou até mesmo por especialistas na área. E também podemos suscitar que a menor permanência em UTI relacionado aos indicadores da literatura indica uma demanda reprimida, uma vez que o denominador desse tipo de indicador de permanência relativa em UTI são todos os pacientes, e o que indica a subutilização dos leitos de UTI, que já são sabidamente entendidos como deficientes na infraestrutura de serviço do nosso estado. Esse gráfico ele demonstra que a taxa de letalidade apresenta uma tendência crescente de acordo com a idade e que a frequência relativa de internamentos foi decrescente com a idade a partir de 5 anos de idade, o que corrobora com o gráfico anterior, uma vez que com o maior índice de óbitos de acordo com a idade, os internamentos nessa faixa etária específica, as faixas etárias mais velhas, tendem a decair por menor disponibilidade de pacientes, né, em relação à população dos falcêmicos. Esse gráfico ele ilustra um pouco acerca das ocorrências do mês em relação ao ano, só para corroborar que não detectamos influência sazonal, como já foi indicado por alguns outros estudos em países com climas mais oscilatórios. Quanto às considerações finais, a gente reforça os achados acerca da predominância em jovens adultos, de cor raça negra, que foram internados em caráter de urgência, reforçando aí o alerta para que o grupo de indivíduos com mais de 24 anos são mais sensíveis à mortalidade hospitalar, assim como aqueles que adentraram a UTI. Não encontramos comportamento sazonal dessas variáveis que foram estudadas, e do que deixamos dessa pesquisa é que a promoção dos cuidados profiláticos direcionados para essa população, com enfoque nos grupos de maior risco, principalmente os dois que indicamos, os maiores de 24 anos de idade e os que habitaram a UTI, pode ser imperativa na melhoria da qualidade de vida e prognóstico desses usuários. Mas, claro, qualquer tipo de interpretação nesse sentido de recomendação requer estudos futuros. Essas são as referências e muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, meu nome é Nathalie da Silva Nogueira e eu sou integrante do PET Medicina UFBA. Hoje eu vou falar para vocês sobre o trabalho intitulado Extensão em Festival de Cultura Japonesa Tenda Qualidade de Vida. Esses são os autores do trabalho. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fluxo dessa apresentação. Nós vamos iniciar falando sobre o evento, depois falarei sobre a introdução, a metodologia, os resultados de discussão e as considerações finais para encerrar. Aqui ao lado vocês podem ver uma foto do dia da atividade, em que temos integrantes do PET Medicina UFBA e integrantes do PET Enfermagem da UFBA, que fizeram essa atividade conosco. Sobre o evento, a atividade aconteceu no 13º Festival de Cultura Japonesa de Salvador. É um festival que tem como objetivo o enaltecimento da cultura nipônica, então conta com diversas atividades que têm como objetivo mostrar e enaltecer a cultura japonesa. Então a gente fala sobre culinária típica, literatura, dança, artes marciais, vestuário, entre diversas outras atividades. É um evento que acontece anualmente em Salvador. E o tema da 13ª edição, que foi a edição em que a atividade ocorreu, era longevidade. É importante destacar aqui que o Brasil ele abrange a maior população de origem japonesa fora do Japão. Então, esses festivais culturais com o objetivo de enaltecer a cultura japonesa, eles são muito procurados, principalmente nas capitais do país inteiro.
A extensão universitária, enquanto eixo que articula o tripé, também composto por ensino e pesquisa, ela prevê interação entre a universidade e a sociedade através de ações, junto ao público geral, comunidades, grupos organizados da sociedade civil, órgãos governamentais e empresas, visando principalmente trocas pedagógicas entre ambos os segmentos. Para que esse objetivo ele seja alcançado, a atividade de extensão ela deve estar alinhada com os interesses da comunidade e buscar formas inovadoras de inserção no trabalho extensionista. Uma dessas formas, por exemplo, é a inserção em festivais temáticos, como foi feito nessa atividade. Bom, a atividade ela foi desenvolvida entre o PET Medicina e o PET Enfermagem da UFBA, e ela se inseriu no 13º Festival da Cultura Japonesa, cujo tema, novamente, era longevidade, e a gente resolveu criar uma tenda de atividades dinâmicas com o objetivo de educação em saúde, chamada Tenda Qualidade de Vida. A atividade consistiu numa atividade lúdica, em formato de tenda, em que os transeuntes, as pessoas que estavam no festival, eram convidadas pelos petianos a participarem de diversas dinâmicas propostas. No total, foram 7 dinâmicas em circuito, alinhadas ao tema do festival, que era longevidade, constituindo assim a tenda Qualidade de Vida. A primeira dinâmica era uma dinâmica mais conversativa, reflexiva, era a dinâmica de abordagem, o primeiro contato que os petianos tinham com as pessoas que iam participar das atividades, e a gente mostrava algumas imagens e perguntava às pessoas o que é o envelhecimento. Então, esse questionamento ele tinha como objetivo principal desmistificar alguns preconceitos acerca da terceira idade, como o de achar que a redução da mobilidade corporal é um processo inevitável. Então, o objetivo era desmistificar esses preconceitos e pregar a ideia de busca de qualidade de vida e envelhecimento ativo e saudável. A segunda atividade ela era uma sessão de alongamento supervisionado, utilizando itens encontrados em casa, como, por exemplo, cabo de vassoura, livros, com foco em membros superiores e coluna vertebral, e com isso ressaltar a importância da atividade física, né? Da atividade física tanto para autoavaliação, para qualidade de vida, para mobilidade corporal, tudo isso. A terceira e quarta dinâmica eram jogos de tabuleiro, em que o participante ele fazia uma autoavaliação de sua qualidade de vida e da sua rotina diária, sempre com o objetivo de fomentar o processo reflexivo e aplicar o intuito de promoção de saúde, né? As demais atividades foram jogos dinâmicos de estímulo à cognição e memória, como o jogo dos copos, que era uma atividade em que os participantes tinham que sortear uma imagem aleatória de uma formação de copos e tentar reproduzir ela com os mesmos copos na exata ordem, cor e disposição mostrada na carta que foi visualizada anteriormente. Então, a gente discutiu nessa atividade alguns esclarecimentos sobre memória, sobre autopercepção, como manter uma boa memória, quais são os verdadeiros sintomas da doença de Alzheimer, mostrando assim em que momentos é necessário procurar e pedir ajuda médica, quando há sinais de outras doenças semelhantes, inclusive no intuito de manter o indivíduo consciente e agente da sua própria saúde. No geral, a participação das atividades foi bem boa, principalmente nas atividades mais dinâmicas e que envolviam cognição e memória. A primeira atividade ela foi a mais diversificada entre os participantes, porque era um processo reflexivo, dependia muito das noções pessoais que cada um tinha no momento da análise das ilustrações, então, das noções pessoais que as pessoas tinham sobre o processo de envelhecimento, então ela foi bem abrangente, bem enriquecedora nesse sentido, além de que a gente tinha, nesse primeiro processo, né, que era a primeira dinâmica, então era a dinâmica de abordagem, pessoas num espectro de idade muito grande, então a gente tinha pessoas mais novas, pessoas mais velhas, e com isso a gente pôde perceber a diferença da percepção do envelhecimento por diferentes faixas etárias, então foi muito enriquecedor. O objetivo principal dessa atividade era falar para as pessoas sobre o envelhecimento ser um processo natural e inerente à vida e que não necessariamente está associado a doenças, perda de autonomia e debilidade. Então, era incentivar a como manter esse processo de envelhecimento saudável, como se manter dentro desse processo. E dentro disso, a importância do autocuidado, né? A sessão de alongamento, a gente percebeu que eles já conheciam a maioria dos exercícios, mas não sabiam que era possível realizar em casa mesmo, com auxílio de materiais simples ou apenas do próprio corpo. Então, o objetivo nessa atividade era principalmente incentivar a inclusão de atividades físicas na rotina diária das pessoas. As demais atividades geraram grande interesse do público infantil, né, possibilitando aos petianos a abordagem aos acompanhantes. Então, eram atividades que chamavam a atenção diretamente das crianças, e aí quando as crianças chegavam, possibilitavam que
a gente abordasse os seus acompanhantes, avós, pais, tios, primos, o que facilitou bastante o nosso processo de abordagem. Um ponto negativo das atividades era que raras vezes os participantes completavam o circuito inteiro, as 7 atividades, desistindo, justificando que não tinha interesse ou que faltava habilidade para executar a atividade seguinte. Outra coisa positiva foi que os pets eles puderam se apresentar para a comunidade, né, para pessoas que não tinham a mínima noção de o que era o programa de educação tutorial, então eles perguntavam quem nós éramos, o que estávamos fazendo ali, e a gente pôde falar um pouquinho mais sobre o programa. As considerações finais, a tenda ela foi um sucesso, então as atividades elas foram muito bem avaliadas e bem sucedidas, tanto na tentativa de fomentar que o indivíduo fosse agente da própria saúde, quanto na interação entre os dois pets. Os petianos eles avaliaram positivamente a metodologia de inserção em festivais temáticos, né? O que trouxe experiência e provocações que podem ser úteis em próximas atividades programadas para eventos desse porte. Então, foi uma atividade bem interessante se envolver num contexto diferente daqueles que estamos acostumados para fazer um projeto de promoção de saúde. E a integração entre o PET Medicina UFBA e o PET Enfermagem UFBA foi bem interessante, como eu já tinha afirmado, principalmente no sentido de que são 2 áreas profissionais que estarão trabalhando diretamente com promoção de saúde. Então, esse processo já dentro da universidade ajuda muito na construção da ideia de promoção de saúde, né, ser tão necessária para profissionais de saúde. As referências que foram utilizadas para a formulação do trabalho e algumas imagens do dia da atividade. Obrigada, boa tarde. Olá, meu nome é Matheus Souza, sou integrante do PET Odontologia UFS e agora apresentarei o trabalho cujo título é PET Clínica, Extensão Universitária de Atenção à Saúde Bucal. O nosso trabalho se encaixou no eixo temático Saúde. Aqui estão os autores do nosso trabalho. Trabalho esse que foi construído por petianos e pela nossa tutora. Bem, introduzindo a nossa discussão, é essencial postar que o PET Clínica é um exemplo de extensão universitária de atenção à saúde bucal, visto que PET Clínica é a nossa principal atividade de extensão realizada pelo grupo PET Odontologia UFS. Nós temos como foco em atividade no PET Clínica 2 públicos, pacientes com microcefalia e os pacientes com doença falciforme. A microcefalia está associada à síndrome congênita do vírus Zika. E dessa forma, ela, como consequências, tem algumas manifestações clínicas. Assim, discutindo, a microcefalia ela é um distúrbio neurológico que acontece no feto durante a gestação através do vírus Zika. E assim, essas crianças, após o nascimento, elas vão ter um desenvolvimento irregular acerca da medida do crânio, que é inferior a crianças de mesma idade. E assim, como algumas consequências clínicas, manifestações, terá algumas incapacidades físicas, auditivas e visuais. Outro público-alvo são os pacientes com doença falciforme. A doença falciforme ela é uma desordem genética e sistema que tem uma grande repercussão clínica e relevância epidemiológica. A doença falciforme ela acontece através de uma mutação no gene da hemoglobina e dessa forma ela assume uma posição de foice, uma forma de foice. Dessa forma, dá origem ao nome da doença. E assim, ela é transmitida hereditariamente e vai, ao longo da vida desses pacientes, causar algumas manifestações clínicas. Em virtude desse cenário, tornou-se visível que a rede municipal de saúde do município de Feira de Santana, ela não estava preparada para prestar o cuidado adequado. Ou seja, a rede municipal de saúde bucal, ela não ofertava o atendimento odontológico para esses públicos. Ou seja, os públicos com microcefalia e os públicos com doença falciforme. Assim, o PET Odontologia, preocupado com essa situação, estabeleceu um vínculo desses pacientes através da Associação Feirense de Pessoas com Doença Falciforme, que é a FADFAL, e do Projeto Aconchego, que é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do município de Feira de Santana. E, vivenciando essa experiência, o estudante petiano ele tem
a capacidade e é capaz de se tornar um profissional diferenciado devido ao contato e atendimento aproximado, diferenciado que ele assume com esses pacientes. O objetivo do nosso trabalho é relatar a assistência odontológica desenvolvida pelo PET Clínica na Universidade Estadual de Feira de Santana e as ações de educação em saúde que o PET, a odontologia, realiza com o fim de prevenir doenças mais complexas e não chegue a perdas dentárias. Com metodologia do nosso trabalho, além de leituras complementares sobre conceitos e definições e revisões bibliográficas, esse trabalho consiste num relato de experiência dos petianos através da nossa atividade de extensão PET Clínica. Dessa forma, foi possível, através do contato com os parceiros do PET, como citado anteriormente, que o vínculo e acolhimento desses pacientes ocorre através da AFADFAL, que é a Associação de Pessoas com Doença Falciforme, e do Projeto Aconchego. Assim, é essencial reforçar que realiza-se no PET Clínica procedimentos odontológicos e atividades constantes de educação em saúde. Como resultado de discussão da nossa atividade PET Clínica, temos atualmente cadastrados no nosso programa portadores da doença falciforme, uma distribuição de 53 adultos e 20 crianças. Já pacientes com microcefalia, 49 crianças, destacando que 7 encontravam-se em atendimento constante, visto que, com a pandemia, essas atividades não foram mais possíveis ser realizadas e estamos aguardando o retorno da normalidade para voltar ao atendimento desses pacientes. Além disso, é importante ressaltar que, durante esse período de pandemia, como não podemos realizar o atendimento odontológico e assistência odontológica a esses pacientes, o nosso grupo preocupou-se com esses pacientes e elaboramos cartilhas e atividades online de educação em saúde para que os responsáveis por esses pacientes continuem realizando a higiene bucal desses pacientes e não agrave para cáries ou outros problemas bucais. Dessa forma, o atendimento odontológico desses pacientes no PET Clínica é embasado a partir de uma anamnese detalhada e uma constante motivação em higiene bucal, reforçando atividades também em educação em saúde. Aos pacientes com microcefalia, que estão cadastrados no nosso programa, os responsáveis chegam com as principais queixas que estão relacionadas à dificuldade de higienização, pois os pacientes, como têm algumas incapacidades físicas e neurológicas, é difícil a higienização desses pacientes, ou seja, abrir a boca, facilidades em escovação, uso do fio dental. Dessa forma, quando esses pacientes não conseguem ficar sentados na cadeira odontológica, utilizamos uma técnica junto aos responsáveis, que é chamada de técnica de joelho a joelho, a qual a cabeça e os membros superiores desses pacientes ficam apoiadas nas pernas do cirurgião dentista que está realizando o procedimento e os membros inferiores ficam apoiados nos joelhos do responsável que está nos acompanhando. Dessa forma, facilita que realizemos a assistência odontológica desse paciente. Assim, identificou-se, através das técnicas realizadas no PET Clínica, uma melhoria nos cuidados em saúde bucal, por meio das atividades de orientação de higiene bucal a essas famílias. Além disso, redução do índice de biofilme dental nesses pacientes, ou seja, com escovação frequente e uso do fio dental, foi possível reduzir o índice de biofilme e também preservação dos tecidos periodontais desses pacientes com microcefalia. Já para os pacientes com doença falciforme, uma das principais queixas identificadas durante a anamnese é que esse paciente tem a necessidade de procedimentos odontológicos mais complexos. Além disso, algumas condições de higiene bucal são, por vezes, precárias. Dessa forma, foram realizados alguns procedimentos nesse paciente ao longo dos atendimentos, como extrações, endodontias, ou seja, tratamento de canal, restaurações, raspagem e alisamento radicular para a preservação do tecido periodontal, além de uma constante orientação em saúde bucal. Desta forma, ao longo desses procedimentos realizados com esse paciente, observou-se uma redução nos índices de doenças que requerem tratamentos mais invasivos, a exemplo de periodontia e cáries extensas.
Aqui são fotos dos nossos atendimentos. Na primeira imagem, à esquerda, temos uma petiana realizando um atendimento a paciente. Na imagem do meio, temos a nossa professora, odontogeriatra, que é parceira do PET e auxilia nós, estudantes petianos, nas atividades do PET Clínica. E ali, uma foto após o atendimento do paciente com microcefalia, que realizamos uma atividade de higienização bucal, seguido de escovação e uso do fio dental. E, além disso, a foto à direita, terceira foto, temos um petiano que está realizando uma atividade em saúde bucal, orientando a paciente com doença falciforme a realizar uma correta escovação e posterior uso do fio dental. Nas nossas considerações finais, é essencial e importante citar que essa atividade PET clínica é de grande relevância, pois ela garante o tratamento desse paciente de acordo com suas especificidades e de acordo com suas carências, que requer procedimentos odontológicos. Também foi possível perceber melhorias na condição bucal dos pacientes de uma maneira geral, sejam eles com microcefalia ou com doença falciforme. Além disso, o projeto PET Clínica, ele permite que os estudantes, membros do PET Odonto, vivenciem uma prática clínica de extrema importância, visto que não existe um componente prático durante as disciplinas curriculares na graduação. Dessa forma, através do PET Clínica, podemos nos tornar cirurgiões dentistas com um olhar e um atendimento diferenciado. Aqui são nossas referências. Muito obrigado. Bom dia, vamos apresentar a Feira de Saúde, Cuidado e Integralidade pelo PET Biomedicina com eixo temático Extensão. Eu sou Fernanda Dora e minha parceira é Marina Rabi. Bom, a partir da reforma sanitária brasileira, houve uma proposta de mudança do sistema de saúde, já que foi percebido que as necessidades da comunidade não eram atendidas em sua totalidade. Assim, foram criadas as feiras de saúde, baseadas nos princípios do SUS, que são de universalidade, equidade e integralidade, justamente para haver uma maior promoção da saúde para a população. Na reorganização da atenção primária, foi observado que os ensinos passados na graduação não atendiam totalmente às necessidades da população. E então, na criação das feiras, foram utilizadas justamente para integrar e promover tanto os discentes juntamente com a comunidade, quanto para trazer uma experiência humanitária e realística para os futuros profissionais da área de saúde. Assim, o objetivo desse projeto seria de realizar atividades de prevenção e promoção de saúde nas comunidades carentes de Salvador e da região metropolitana, além de proporcionar essa integração entre os petianos acadêmicos e a comunidade e desenvolver as habilidades sociais e práticas inerentes aos profissionais de área de saúde. Em cada edição, atendemos em média 150 pessoas, onde realizamos atividades pertencentes à atenção primária, como, por exemplo, a glicemia capilar, o colesterol, hepatite C, HIV, IMC, aferição de pressão, aconselhamento nutricional e algumas outras realizações, como palestras educativas. O evento é totalmente gratuito e os materiais são fornecidos pelos colaboradores, justamente para a gente conseguir realizar todas essas atividades. Os petianos, o tutor, professores e graduandos da área de saúde participam tanto da organização quanto da execução dessas feiras, onde há um treinamento personalizado anterior a cada edição, justamente para padronizar essas técnicas e atender com maior qualidade e maior quantidade de pessoas de cada feira. Há também uma coleta de dados que é enviada para a instituição organizadora, que é utilizada para objetos de estudos na elaboração de TCC, dissertação e teses e para rastreamento das atividades realizadas em cada edição. Ao todo, no ano de 2019, nós tivemos 4 edições da Feira de Saúde. A primeira delas foi a Paróquia Nossa Senhora de Brotas, que ocorreu no dia 25/5. Aqui nós podemos observar os petianos fazendo o teste de glicemia e aferição de pressão.
A nossa outra edição, ela ocorreu na Escola Estadual Helena Magalhães, em parceria com a Universidade Estadual da Bahia, UNEB, durante o Encontro de Turismo de Base Comunitária, no dia 14 e no dia 15/8. Nessa edição, nós atendemos, na sua maior parte, estudantes de uma escola pública de Salvador. Nessa outra edição, nós fizemos parte de um projeto que foi a Feira Cuidar Faz Bem, no Núcleo Estadual de Orquestra Juvenil e Infantil da Bahia, a NEOGIBA. E essa feira ela contou com a presença também de outros graduandos do curso de Biomedicina da Baiana. E nós atendemos toda uma população em geral, em que nessas 3 edições nós atendemos mais ou menos 500 pessoas ao todo. Quando pensamos nos benefícios da Feira de Saúde, para os estudantes, nós observamos uma maior prática e experiência para com o atendimento ao público, além do aperfeiçoamento de técnicas que já aprendemos em sala de aula e também no aperfeiçoamento da abordagem com a comunidade. Isso faz com que desenvolvam a sensibilidade da relação profissional e paciente. Já para a comunidade, nós observamos um maior esclarecimento em relação aos problemas de saúde, porque quando nós fazemos os testes e dão algum resultado incompatível com o normal, nós encaminhamos essas pessoas para uma avaliação médica mais profunda. E isso faz com que ocorra uma maior prevenção de doenças, promovendo a saúde, além de melhorar o estilo de vida daquela comunidade. Com isso, nós podemos concluir que a Feira de Saúde ela consegue envolver o grupo com a comunidade, justamente criando essa sensibilidade maior dos estudantes, aperfeiçoando a prática dos serviços oferecidos, além de formar profissionais com um avanço pessoal e profissional muito maior em relação a outros discentes. Nós do PET de Biomedicina agradecemos a participação. Muito obrigada, bom dia.